Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o DIEESE lançou o boletim de conjuntura dos meses de junho e julho, mostrando que continuamos com a economia em ritmo lento, mas o aumento da pobreza, infelizmente, segue em ritmo acelerado. Mesmo os indicadores econômicos que apresentam uma ligeira melhora já indicam um fôlego curto, enquanto as desigualdades sociais e econômicas e também a pobreza vão se acentuando. Quais são os principais destaques que você chama desse boletim, Fausto? Bem, Glauco, o que a gente tem assistido, de certo modo, é um quadro da nossa estagnação econômica e da nossa degradação social. De alguma forma, o que a gente tem visto é uma ampliação da pobreza. Nós estamos falando aí de mais de 33 milhões de pessoas que passam fome, nós estamos falando de uma renda média do brasileiro que vai se diminuindo, de um lado corroída pela inflação, de outro lado pela própria economia que não consegue avançar. Por mais que o PIB tenha apresentado um número positivo nesse período, a gente ainda assiste muito aquém da necessidade de um Brasil que precisa crescer, de um Brasil que precisa distribuir renda, de um Brasil que precisa, de alguma forma, encontrar um outro caminho de desenvolvimento. O desenvolvimento colocado aí, o projeto que está aí, à beira de completar 4 anos, de alguma forma, ele só aumentou a nossa desigualdade, ampliou a nossa pobreza e trouxe de volta o fantasma da inflação, o empobrecimento da maioria das famílias e o enfraquecimento das negociações coletivas em geral. Quando a gente olha para esse cenário, o que a gente vai assistindo de alguma forma é muito o resumo do que a gente viu nos últimos anos. A ampliação de um lado da pobreza e de outro a ampliação da desigualdade. Acho que esse, de certo modo, é o principal resumo. Vale a pena sempre destacar que a inflação, aí em torno de 12% ao ano, vem atingindo de maneira muito radical, muito forte as camadas mais pobres da população. Isso ajuda a compreender, inclusive, por que a gente está nesse quadro, em especial vinculado à questão da fome. A cesta básica vem aumentando nos principais estados, o preço dos alimentos ele mudou de patamar e a cada mês que a gente assiste, um produto novo aí entra em destaque como recorde de aumento do seu preço. Quando a gente vai vendo, por outro lado, a renda vai caindo e o patamar de condições de vida da população média do Brasil vai se deteriorando. E Fausto, quando você fala em discutir um outro caminho de desenvolvimento, a gente sempre lembra que o governo brasileiro tem à disposição instrumentos de Estado importantes e que foram significativos em outras crises, inclusive, né? Mas hoje ele parece que abre mão de usar esses instrumentos, né? Indo pelo caminho da privatização, como fez com a Eletrobras, também o desmonte da Petrobras, e a única intervenção do governo, né, na prática do Estado que tem ali do Banco Central, é de provocar mais contração na economia para tentar baixar a inflação. Então é necessário discutir esse modelo, que é o modelo de Estado mesmo, Fausto. Sim, nós precisamos olhar os lados aí do que a gente está assistindo nesse momento. De um lado, o governo avança numa PEC bastante complicada, com caráter tipicamente eleitoreiro, que vai no sentido aí de colocar alguns instrumentos que poderiam e deveriam ter sido utilizados há muito mais tempo, de um lado, de outro, e de alguma forma perpetuados. Vamos lembrar que a PEC aí que está colocada, que deve ampliar os benefícios sociais, de alguma forma tem validade só até o final do ano. Na outra ponta, o governo amplia a política de privatização e a gente tem assistido o que é essa política de privatização, em especial quando a gente fala nos preços dos combustíveis, nos preços da energia elétrica, e que de alguma forma vai mostrando que quando você deixa tudo ao sabor do mercado, o mercado caminha para a concentração de renda, caminha para ampliação da desigualdade. Isso aí tem a ver muito com a política implementada pelo governo Bolsonaro, aí pelas mãos do Guedes, desde o começo. A elevação da taxa de juros, né, mais uma vez, se coloca aí como um dos vilões que a gente deve assistir no próximo período de redução do nosso crescimento econômico. Mas, na verdade, tudo isso está vinculado a uma falta de um projeto claramente de desenvolvimento econômico e social, e o que simplesmente se vê é se deixar o sabor do mercado. Se deixar o sabor do mercado é um pouco do que está aí, sem programa de desenvolvimento,
você simplesmente amplia a desigualdade, amplia a pobreza e não enfrenta os reais problemas da população brasileira. Ao contrário, você caminha para ampliá-lo. Vamos lembrar que quando a gente está falando de pobreza, inclusive, nós estamos falando de condições muito diferenciadas entre grupos diversos. A mulher negra, o homem negro, a questão dessas dificuldades regionais, tudo isso vai se amplificando, tudo isso vai se ampliando num Brasil que caminhava há alguns anos atrás por um sentido de redução dessa desigualdade e agora ele vem ampliando novamente tudo isso. Quando a gente vê o que acontece com a renda no Nordeste, quando a gente vê o que acontece com a renda do Norte, que a gente olha para as condições de emprego e desemprego das populações negras, a gente vai vendo como, de alguma forma, essa desigualdade ela acaba se consolidando e se amplificando quando você simplesmente não tem programa de desenvolvimento e acredita que simplesmente o mercado tende a resolver tudo isso. E quando a gente observa alguns dados trazidos pelo boletim, Fausto, também citando aqui um outro levantamento do Diese mostrando que na pauta de reivindicações de 2021, 88% das greves incluíram itens de caráter defensivo, ou seja, na verdade de manutenção de condições vigentes. A gente lembra um pouco que esse era o panorama crítico de parte dos anos 90, né, em que as grandes mobilizações também eram principalmente para não haver demissão, entre outros itens de caráter defensivo. Isso evidencia bem que a situação do trabalhador brasileiro, de uma forma geral, isso porque a gente está falando do trabalhador formalizado, né, deteriorou bastante nos últimos anos, Fausto? Aí nós temos dois lados aí, né, Glauco? De alguma forma é um problema efetivo, né? O trabalhador está com condições muito piores de trabalho e com condições muito difíceis de ampliação e de negociação, mas de outra a gente vai vendo também, inclusive, o problema das próprias empresas. Quando você tem aí um conjunto de pautas, normalmente quando a gente está falando de pautas defensivas, a gente está falando de pagamento dos seus direitos, né? A maior parte das greves estão vinculadas a direitos que de alguma forma não estão sendo pagos pelas empresas e muitas vezes o principal deles que é o próprio salário. O atraso de salário é um item importante aí no número de greves que a gente assistiu. A gente não assiste movimentos de ampliação de direitos, ao contrário, a gente vai assistindo movimentos que estão vinculados à defesa dos direitos, uma vez que o momento econômico, a alta taxa de desemprego, dificulta a própria ação sindical. É bom lembrar também, né, Glauco, que a gente vive aí o pós-reforma trabalhista de 2017, que prometeu muita coisa, prometeu ampliação do emprego, prometeu criação de vagas, prometeu aumentar salário, mas na prática o que a gente viu foi aumento da precarização, diminuição aí da renda média do trabalhador, ampliação do desemprego e pouca geração efetiva de emprego. O que a gente viu foi uma transição aí do mercado formal para ampliação do mercado informal. Tudo isso também, de alguma forma, enfraqueceu o próprio movimento sindical, a própria luta dos trabalhadores, mas que num ano como esse aí, alguma coisa um pouco mais de 60 dias da eleição, vai mostrando que precisa fazer alterações, que precisa mudar. O grande debate do nosso país hoje é para onde o Brasil vai, qual é o seu projeto de desenvolvimento, como um novo governo deve e precisa mudar para os caminhos que o Brasil vem construindo e, de alguma forma, retornar aí a uma pauta nova, né? Uma pauta que é uma pauta de distribuição de renda, de ampliação do desenvolvimento, respeito ao meio ambiente e que, de alguma forma, vai alinhando o crescimento econômico ao desenvolvimento social, algo que a gente vê hoje na maior parte do mundo como discussão bastante significativa. O Brasil andou para trás e, pior do que andar para trás, o Brasil continua olhando para trás, né? Em vez de simplesmente pensar em construir o seu futuro, ele vem reproduzindo os nossos erros do passado, e aí isso ajuda a explicar por que muitos dos nossos indicadores estão voltando aos anos 90 e às vezes aos anos 80, né? Que foi o pior momento que a gente viveu nos últimos 50 anos, ali com hiperinflação, com as dificuldades de renda, com problemas bastante sérios que a gente volta a assistir no nosso país. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, uma ótima semana, até a próxima. Bom dia a todos novamente, ótima semana a todos, Glauco. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.